Gostaria hoje de falar sobre a importância da disciplina e gostaria de ler um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos de 25 a 27, o apóstolo Paulo nos diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós passamos pela Copa do Mundo no mês de julho deste ano de 2014 e, de fato, nós vimos a seleção da Alemanha como uma seleção que a palavra disciplina foi, de fato, chave para o sucesso daquela seleção. É interessante como eles falavam de que eles treinaram jogadas e repetiram essas jogadas, repetiram a exaustão, muitas vezes, muitas vezes. Isso requeria deles, de cada jogador, um alto senso de disciplina, de compromisso com aquilo que eles estavam fazendo e com o alvo que eles tinham de serem vitoriosos. É interessante que Paulo fala e escreve a uma igreja que também teve esse contexto de jogos. A cidade de Corinto, ela tinha os chamados jogos istmicos, que eram jogos que só perdiam em termos de importância para as Olimpíadas. E então vários países, várias equipes, várias seleções se deslocavam dos seus países para então disputarem esses jogos. E Paulo fala sobre esses atletas quando ele diz: todo atleta em tudo se domina. É interessante porque o termo que ele usa no grego, língua em que foi escrita o Novo Testamento, em que o Novo Testamento foi escrito, Paulo usa então um termo que é traduzido e pode ser colocado como que o atleta, ele agoniza em tudo. Ou seja, o treinamento daqueles atletas que visavam se tornarem campeões e se destacarem nos jogos era um treinamento que era levado à exaustão. Eles precisavam abrir mão até de coisas lícitas, de coisas que poderiam ser corretas, que a sociedade não condenaria, que os valores éticos não condenariam, mas eles abririam mão e abriam mão de tudo isso para que pudessem se dedicar aos treinos, ao descanso, a uma boa alimentação, com o objetivo então de se tornarem campeões. E Paulo diz mais que eles faziam tudo isso em troca de uma coroa corruptível. E aí Paulo diz: nós não, nós corremos, nós lutamos e fazemos tudo por uma coroa incorruptível. E para isso é que Paulo diz: eu corro não sem meta, eu luto não como desferindo golpes no ar. Paulo deixa claro que ele tinha um objetivo. Que ele tinha o objetivo de fazer a vontade de Deus, tinha o objetivo de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E essa disciplina na vida do apóstolo Paulo chega ao ponto dele dizer no versículo 27 que ele, simbolicamente, ele esmurrava o seu próprio corpo e o reduzia à escravidão. E Paulo diz por quê? Para que ele não fosse, depois de ter pregado a muitos, ele não fosse desqualificado. Isso deve nos fazer pensar que nós precisamos viver um cristianismo com muita disciplina. Nós precisamos assumir o propósito de Deus para a nossa vida e precisamos viver com disciplina, pensando naquilo que Deus deseja que nós possamos realizar. A vida cristã é uma luta. A vida cristã é travada num campo de batalha. Poucas vezes, talvez, nós devemos pensar que nós vamos estar num parque de diversões. Nós precisamos assumir a realidade de que a vida cristã, ela é uma vida de batalha, de luta, de muito sacrifício. E nós precisamos viver um cristianismo mais intenso, um cristianismo mais comprometido. E isso vai ser traduzido através desta palavra, disciplina. Nós precisamos de sacrifício. Nós precisamos agonizar, nós precisamos trabalhar muito, e isso tudo pode ser resumido em uma palavra: disciplina. Seja um discípulo de Cristo,
seja um discípulo disciplinado. Alguém já disse que a salvação é de graça. Sim, é pela graça de Deus, é o favor que nós não merecemos. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Mas esta mesma pessoa que disse que a salvação é de graça, ela disse, mas o discipulado custa uma vida. Seguir a Cristo é algo que requer de nós disciplina, vai custar a nossa vida. A minha oração é que você esteja disposto a ser um cristão disciplinado, para que você seja de fato um cristão mais que vencedor. Que Deus abençoe.